Os números racionais. Já estudamos o conjunto dos números naturais, n, e o conjunto dos números inteiros, z. Mas há situações do nosso dia a dia nas quais utilizamos números que não fazem parte daqueles conjuntos. Por exemplo, em uma sala de aula, 3/4 dos alunos moram a até 300 metros da escola. Um outro exemplo, da tarifa de ônibus, que custa R$ 4,40. Mais um exemplo aqui, o comprimento de uma porta de 2,10 metros. E por fim, um outro exemplo, agora falando de uma temperatura de menos 2,3 graus Celsius. Números como 3/4, 4,40, 2,1 e menos 2,3 e mais todos os números do conjunto dos números inteiros podem ser escritos no formato de fração. Eles formam um novo conjunto numérico, o conjunto dos números racionais. Então, alguns exemplos aqui. Esse 4,40 ele pode ser escrito no formato de fração. O 2,1 da mesma forma, o menos 2,3 também, o 5, obviamente, 5 dividido por 1, e aqui o 0, até o 0 mesmo. 0 dividido por qualquer número diferente de 0. E um último caso, por exemplo, o menos 6, que eu posso escrever como menos 18 dividido por 3. Ou seja, os números que podem ser representados por uma fração em que A e B são números inteiros e o B é diferente de 0, são chamados de números racionais. Portanto, são números racionais os números naturais, os números inteiros, os decimais exatos e os decimais periódicos, ou seja, dízimas periódicas. Por exemplo, essa dízima aqui, menos 0,66666, que vai até o infinito. Então, nós percebemos que os números naturais, eles são esse conjunto aqui. Os números inteiros englobam os números naturais. E os números racionais englobam os inteiros e os naturais. O conjunto é representado pela letra Q, esse conjunto dos números racionais, que é uma letra derivada da palavra quociente. Q é igual a A dividido por B, sendo que A e B são números inteiros e o B tem que ser diferente de 0. Então, nós podemos ver que a relação entre os conjuntos NQ, N, Z e Q é expressa dessa forma. O conjunto N aqui, o mais interno dos conjuntos, todos os elementos desse conjunto N estão dentro do conjunto dos inteiros e todos os elementos do conjunto dos inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais. Existem infinitos números que não são racionais, pois não podem ser escritos no formato de fração, em que A e B são números inteiros e o B é diferente de 0. Escritos na forma decimal, esses números têm infinitas casas sem ser dízimas periódicas. Alguns exemplos. A raiz quadrada de 2, por exemplo. Percebemos aqui que esses números vão para o infinito, mas não há uma repetição de um algarismo. A mesma forma a raiz de 3, a mesma forma a raiz de 5. Representação dos números racionais em uma reta numérica. Já vimos a representação dos números inteiros em uma reta graduada. Agora, veremos que também podemos estabelecer uma correspondência entre os números racionais e pontos da reta numérica. Então, alguns exemplos. Aqui o ponto A, 0,75, que é a mesma coisa que 3/4. O ponto A está aqui, entre o 0 e o 1. Da mesma forma, o ponto B, menos 5,5, que é a mesma coisa que menos 55 sobre 10. A mesma distância do menos 6 e do menos 5. Então, temos aqui o ponto C, menos 2,3. O ponto D, 6 sobre 9, que está exatamente aqui, entre o 0 e 1. E o ponto E, que é 1,6, ou 16 sobre 10. Então, para cada ponto, ou para cada número racional, existe um ponto na reta numérica. Mas nem todo ponto da reta numérica tem como correspondente um número racional. Há pontos que pertencem a outro conjunto numérico, o
o conjunto dos números irracionais, que veremos nas próximas aulas. Exemplo de um número irracional é aquele já falado, raiz de 2. A raiz de 2 é um número irracional.